Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que começamos mais um encontro, palavra de luz e vida. A cada encontro nós vamos avançando, aprofundando e bebendo no livro de Samuel. Nesses nossos próximos 3 encontros, nós vamos aprofundar no capítulo 17, Davi e Golias. Nós poderíamos fazer uma série de programas só com este capítulo. Muitas lições, ensinamentos, atualização para a nossa própria vida. Mas penso que nesses 3 encontros nós vamos ver como que a batalha de ontem acontece hoje. Golias se levantou ontem. Hoje, outros Golias se levantam também no campo de batalha da nossa vida. E se é o primeiro vídeo que você está assistindo, se você ainda não acompanhou esta série Palavra de Luz e Vida, a minha sugestão é que você assista esses 3 vídeos a respeito de Davi e o gigante Golias, mas que você vá voltando nos vídeos, comece do primeiro, para você entender todo o contexto da história. É muito interessante como que os personagens vão entrando, os acontecimentos, como que a bênção de Deus é retirada, como que o mais fraco é aquele que Deus investe, como que a desobediência faz tudo dar errado, como que a intercessão muda os desígnios da história e daí por diante. É uma série maravilhosa que você não pode deixar de assisti-la toda. Então vamos para o nosso encontro de hoje, capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, Davi e o gigante Golias. Então vamos para o texto, capítulo 17, primeiro livro de Samuel. Eu não vou ler todos os versículos, depois você lê o texto. Eu vou aqui citar alguns versículos para você entender o que está acontecendo. Versículo 1. Mobilizaram os filisteus as suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco de Judá. Então, aqui você vê, de um lado, os filisteus, de um outro lado, Judá, que era o povo escolhido por Deus. Uns estavam de um lado da montanha e Israel na colina de fronte. O vale os separava, ok? Saiu do acampamento dos filisteus um campeão. Veja que não diz um homem, mas é um campeão. E o nome deste campeão é Golias, de Gad, cujo talhe era de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Tinha perneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como o cilindro de um tear, e sua ponta de ferro pesava 600 ciclos. Um escudeiro o precedia. Note que a Bíblia gasta 4, 5, 6, 7, 4 versículos só para falar como que Golias era. Podia estar escrito aqui, saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias. Tá bom, mas olha como que o texto, até o escritor, está impressionado com o tamanho daquele homem e com a sua armadura. É um guerreiro para ninguém botar defeito. Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes:
por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu e vós os escravos de Saul? Aqui ele está falando do rei, né? Escolhei, presta atenção nisso aqui, que é o núcleo da leitura. Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo e me matar, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. O que está acontecendo no texto é algo normal naquela época. Quando havia dois exércitos grandes e eles iam batalhar um contra o outro, para evitar tantas mortes, tanto sangue, aquele massacre, o que estes exércitos faziam? Cada exército escolhia o melhor soldado, um soldado de um exército, outro soldado do outro. E esses dois iriam lutar. O que vencesse, ganhou a batalha. Perfeito? Os filisteus fizeram isso. Colocou o seu exército de um lado, lá em cima estava o exército de Judá, do rei Saul, e dos filisteus sai esse gigante chamado Golias. E ele então desafiou o outro exército. Olha, escolha um soldado aí para lutar comigo. Se ele me vencer, todo este exército de filisteus vai servir a Saul. Mas se eu ganhar, vós me servireis. É um desafio que Golias estava lançando. E o texto continua. Lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Ou seja, não apareceu ninguém. Todos aqueles guerreiros de Saul, com escudo, capacete, lança, ninguém, pelo tamanho de Golias, quis desafiá-lo. Então aqui é como se fosse uma novela. Você já acompanhou novela, filme. Está passando a cena no lugar, aí de uma hora para outra, corta a cena e aparece outras pessoas num outro lugar, para continuar a história. Não é assim? Aqui tem um corte de cena. A leitura no versículo 12 sai do campo de batalha e vai aonde está Davi. Então vamos acompanhar o que diz de Davi. Ora, Davi era um dos 8 filhos de um efrateu de Belém de Judá, chamado Jessé, já idoso no tempo de Saul. Seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul na guerra. Ou seja, os 3 filhos maiores, bem armados, fortes, estavam lá no campo de batalha. Chamavam-se o primeiro Eliabe, o segundo Abinadab e o terceiro Osama. Davi era o mais novo. Os 3 mais velhos estavam com Saul. Davi ora ia ao acampamento de Saul, ora voltava para apacentar o rebanho de seu pai em Belém. Entendeu o contexto? Aqui eu já quero atualizar o texto. Quantas e quantas vezes você que tem mais irmãos, talvez tenha se sentido menos capaz? Eu conheço famílias onde os pais esperam muito de um filho ou de 2 e geralmente tem aquele que é o patinho feio, né? A ovelhinha negra. Geralmente é aquele que ninguém aposta nada, ninguém pergunta nada, ninguém leva essa pessoa a sério. Algumas vezes por causa da própria pessoa, que é um fanfarrão, né? Faz da vida um circo. E talvez porque pelo seu jeito calado, pelo seu jeito
franzino, não é ele que é mais tímido, não é levado em conta. Davi era esse. Os seus 3 irmãos mais velhos estavam no campo de batalha. Era o sonho de Davi, gente. O que Davi quer? Davi quer o que todos nós queremos, um lugar ao sol, construir a sua história, vencer as batalhas da sua vida, realizar os seus sonhos. Mas o texto diz que a única coisa que Davi podia fazer era olhar, contemplar aquilo que ele gostaria de fazer. Estou falando aqui para você. Quantas coisas hoje você tem contemplado, mas você contempla com aquele desejo, eu queria fazer aquilo. Eu queria ser um pouquinho do que aquela pessoa é. Eu queria ter o que aquela pessoa tem. Só que a história continua. Cada um constrói a sua história. E aqui as coisas começam a mudar. Preste atenção. Um dia, Jessé disse a Davi, Jessé é o pai da vizinha, né? Toma para teus irmãos um efá de grão torrado e estes 10 pães, e apressa-te a levá-los aos teus irmãos no acampamento. Entrega estes 10 queijos ao chefe dos 1000. Informa-te se teus irmãos vão bem e traze algo de sua parte como prova. Vamos criar uma imagem? Vamos criar uma imagem? Cria aí na sua cabeça um rapaz forte, bonito, com uma armadura, escudo, lança, capacete, aquela sandália, né, que você vê nos filmes. E do lado dele um menininho, magrinho, com um braço cheio de queijo, 10 queijos. A leitura está falando sobre isso. Os filhos mais velhos eram guerreiros. E o pai de Davi o vê apenas como pastor. Vá lá levar queijo para os seus irmãos. Leva comida para o chefe. E veja se os teus irmãos estão bem. Traga-me algo de prova, que eles estão vivos. Eu quero um sinal. Quantas e quantas vezes você se preocupou com os outros, com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, e as pessoas não se preocupavam com você? Você é muito mais do que um carregador de queijo. Mas Davi sabia que com fé a história dele mudaria. Não importa se hoje você está fazendo coisas que para você não têm importância. Importa sim que você as faça da melhor maneira possível, porque Deus vê a sua integridade. Deus olhava para Davi, Davi era um bom pastor, Davi levava os alimentos, carregou os 10 queijos, sem reclamar. Tudo na vida começa pequeno. Nós vamos crescendo na vida, é pouquinho em pouquinho. Para o sucesso não existe elevador. A gente sobe degrau por degrau, não é verdade? E Davi então obedece o seu pai. E aqui está escrito que no dia seguinte ele pegou lá os 10 queijos, pegou lá sementes, um pouquinho de carne e alegre, foi levar a comida para os seus irmãos, foi levar o agrado aí dos queijos ao chefe daquele batalhão. No próximo programa, nós vamos ver algo estranho. Aqui eu vejo que os irmãos de Davi tinham inveja dele. Davi chega com toda alegria, trazendo comida para eles, e acontece exatamente o contrário
do que deveria ter acontecido. Então, no encontro de hoje, nós vimos dois personagens que ainda não se encontram. Quais são os dois? Primeiro, Golias, depois, Davi. Você está entendendo como que a Bíblia ela é escrita de maneira didática para nós entendermos? Depois você volte no texto e leia o versículo 4 ao 7, aí fala quem é Golias. Quem é Golias? Aí vai falar um campeão, capacete, escudo, lança, enche a bola de Golias. Depois, o versículo 12 até o versículo 18 fala de Davi, totalmente o contrário. Se Golias era um campeão, uma armadura forte, aqui está falando que Davi era o mais novinho, era um pastor, cuidava de ovelhas e o seu pai queria que ele levasse queijo para os seus irmãos. Então aqui nós temos esses dois personagens. De um lado, o gigante Golias, com tudo aquilo que a Bíblia diz dele. Do outro lado, Davizinho. E a Bíblia me diz três coisas. Que ele era o mais novo dos irmãos, que ele era pastor, ele sabia cuidar de ovelhinhas e que o pai o pedia para levar queijo para os irmãos. Ele era um carregador de queijo. Já deu para entender, não deu? Golias, campeão, gigante. Davi, novinho, pastorzinho, carregador de queijo. Toda história pode mudar com fé. Toda história pode mudar com coragem. Talvez você tenha lidado com muitas pessoas que se achem Golias. Grandes, com cargos, com dinheiro, com importância. E você se sente como o pequeno Davi. Menosprezado, ninguém leva em conta a sua opinião, você está fazendo coisas sem importância. Não há história que, com Deus e coragem, não seja capaz de mudar. Então, se você está curioso para saber o que aconteceu com Davi, quando ele foi levar os queijos, quando é que Davi contempla Golias e o restante da história, nós temos os nossos próximos dois programas, a continuidade do capítulo 17, Davi e o gigante Golias. Deixe agora o seu comentário. Esta introdução, podemos dizer como uma introdução de Golias e Davi, o que você já tirou para a sua vida? Como que você está se sentindo no contexto em que você está vivendo no aqui e no agora? Quem é Golias na sua vida? O que representa Golias na sua vida? Quais as características de Davi que tem a ver com você, que tem a ver comigo? E quais são as coisas simples que você anda fazendo, mas por causa do simples, Deus vai te confiar mais? Partilhe um pouquinho da sua vida com a gente. E se você não é inscrito no canal, aproveite e já inscreva. Esta é a série Palavra de Luz e Vida, do primeiro livro de Samuel, pregações fantásticas que enchem a nossa alma de esperança. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, toque no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos, tá bom? É uma alegria compartilhar com você palavra que não passa. Palavra de Deus, palavra de luz e vida. Até o nosso próximo encontro.